Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Aplicando a Palavra de Deus. Aproveita que você já está no nosso canal e se inscreve se você ainda não se inscreveu e ao mesmo tempo deixa o seu like. Isso vai nos ajudar a continuar abençoando você com o estudo da Palavra de Deus todos os dias. Quando o assunto é aplicar a palavra de Deus à nossa vida, precisamos compreender que a palavra de Deus foi escrita com um propósito. É um Deus amoroso, é um Deus que se importa com o ser humano, é um Deus que tem grandes projetos para a humanidade, uma humanidade que se virou, ou virou as costas para ele. Lá no Jardim do Éden, nós encontramos no relato de Gênesis capítulo 3, o momento em que a humanidade resolveu aceitar a proposta de um completo estranho, de um rebelde, em detrimento daquilo que foram as promessas e a proposta que o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, havia feito para a humanidade. Apesar dessa traição cometida pelo ser humano, ainda assim o amor de Deus é tão grandioso que Deus veio até a humanidade e deu a ela a possibilidade de poder reverter esse quadro através do poder e da operação única e exclusiva do Espírito Santo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, bem como de Deus o Pai. A Trindade Divina entrando em cena para poder salvar, resgatar a humanidade completamente perdida. O papel que a humanidade teria que desempenhar era apenas acreditar que o Senhor Deus, a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, através do plano da redenção, conseguiriam resgatar a humanidade. E ao mesmo tempo dar ao ser humano a possibilidade de conseguir alcançar aquilo que é o maior sonho de Deus, de voltar à realidade daquilo que era a realidade do Jardim do Éden. O homem e a mulher voltando a espelhar a imagem de Deus para que aquilo que é o propósito do Senhor Deus seja realmente uma realidade na vida de todos aqueles que aceitam a palavra do Senhor. Portanto, a fé na palavra de Deus, crer na palavra de Deus, é simplesmente o elemento que é a chave, é a nossa parte a desempenhar dentro do todo. Por isso, sempre que o Novo Testamento vai mencionar que algo aconteceu na vida de pessoas que buscaram uma mudança de vida em Cristo Jesus, o texto vai dizer, e tendo fé, e depositando sua fé em Cristo Jesus, crendo na palavra de Deus, as bênçãos vieram sobre essas pessoas. O nosso guia de estudos começa hoje mencionando que já foram contadas mais de 3.000 promessas na Bíblia. E se você não acredita, vai lá e conta. Tem cerca de 3.000 promessas na palavra de Deus. Cada uma delas vem do coração de um Deus amoroso, um Deus que tem um propósito. Um Deus que, nas palavras de Efésios capítulo 3, verso 20, pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É esse Deus amoroso que faz promessas. E essas promessas de Deus, elas são um compromisso que ele faz conosco. É Deus, ninguém obrigou Deus a fazer essas promessas. Aliás, ninguém poderia obrigá-lo a fazer isso. Mas esse é um compromisso dele. E quando reivindicamos essas mesmas promessas pela fé, nós ensinamos outras pessoas a reivindicá-las também. Essas bênçãos do céu, elas não apenas fluem na nossa vida quando reivindicamos essas promessas, como também elas fluem para a vida de pessoas que aprendem através de nós a fazer as mesmas coisas, ou seja, a reivindicar essas mesmas promessas. Paulo, ele chegou a enfatizar essa mesma realidade lá em Romanos, no capítulo 8, verso 32, quando ele diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha Pedro, o que é que vai falar a respeito disso em 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Pedro vai esclarecer que essas promessas de Deus, promessas sobre tudo aquilo que diz respeito à vida do ser humano, elas foram dadas pelo seu poder, ou pelo poder de Deus, que nos tem sido doado através desse poder todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ou seja, o propósito de Deus ao fazer essas promessas e ao nos dar coisas tão grandiosas é nos levar para uma vida de piedade, para uma vida onde nós tenhamos a possibilidade de viver
o estilo de vida do céu, mesmo estando num lugar manchado pelo pecado, aonde reinam ainda a dor, o sofrimento e ao mesmo tempo a morte. Deus é um Deus que faz promessas. E é um Deus que ele tem muito prazer quando os filhos olham para ele e dizem assim: eu creio nas suas promessas. Às vezes, o grande problema que a humanidade tem é que nós olhamos para as promessas de Deus e dizemos assim: ah, eu não mereço tanto. Não, Deus, quando falou isso aí, ele devia estar pensando lá no meu vizinho, naquele irmão que é mais piedoso na igreja, não era em mim que ele estava pensando. Eu quero que você compreenda que cada promessa feita na palavra de Deus é para você, mas também é para mim. É para todas as pessoas do planeta. Mas pessoas que tenham a coragem de fazer a coisa mais revolucionária, de crer nessa promessa e ao mesmo tempo reivindicar essa promessa, de ir até o Senhor com ousadia, como diz a carta aos Romanos, e de dizer a ele: Senhor, eu venho aqui em nome do teu filho Jesus, e eu vim porque o Senhor fez uma promessa, e eu nesse momento quero te pedir que essa promessa seja minha. Vim reivindicar essa promessa, porque eu sei que o Senhor prometeu porque quis, e porque é o teu propósito fazer com que essa promessa seja uma realidade na minha vida. Apesar das promessas serem diferentes, a imagem de Deus que elas acabam trazendo para nós é a mesma. É o mesmo Deus que fez promessas lá no Antigo Testamento. É o mesmo Deus que acabou fazendo promessas no Novo Testamento. E é o mesmo Deus que fez promessas no passado em relação ao tempo em que estamos vivendo. E é o mesmo Deus que fez promessas lá no passado para o que teremos que viver ainda no futuro. É um Deus que se importa. O nosso guia de estudos de hoje vai terminar com uma frase fantástica do pastor Mark Finley, que diz assim: existem muitas promessas maravilhosas na Bíblia. Quando pela fé reivindicamos as promessas e acreditamos nelas porque Cristo prometeu, as bênçãos dessas promessas se tornam nossas bênçãos. A falta de fé na capacidade divina de fazer o que ele prometeu em sua palavra limita o comprometimento das promessas na nossa vida. Então, ore para que Deus o conduza a alguém que necessita das promessas e ao mesmo tempo das esperanças encontradas nessas promessas na palavra de Deus. Então, eu quero que você compreenda aqui esse parágrafo. Esse parágrafo, em primeiro lugar, está dizendo o seguinte: que Deus prometeu, porque Deus é bom, porque Deus tem um propósito para a nossa vida. Depois ele vai dizer que quando nós cremos, quando nós temos fé que essas promessas são para nós e reivindicamos essas promessas, elas se tornam nossas, mesmo antes que você receba o cumprimento delas. Mas quando você olha para Deus e diz: Senhor, eu compreendo que essa promessa o Senhor fez para mim, então eu estou tomando posse dessa promessa, a promessa é para mim. Eu quero só te lembrar de um detalhe: você toma posse da promessa, mas você tem sempre que esperar que o cumprimento da promessa aconteça no tempo indicado por Deus, porque a promessa é de Deus. Mas às vezes nós ainda não conseguimos viver ou experimentar tudo o que precisamos experimentar para que a promessa faça sentido na nossa vida. E ao mesmo tempo a falta de fé na capacidade divina para poder fazer com que essa promessa seja uma realidade na nossa história vai limitar o cumprimento dessa mesma promessa na nossa vida. E a última frase do pastor Mark Finley é que nós devemos orar para que Deus nos coloque no caminho de pessoas que estão precisando dessas promessas da Bíblia. Pessoas que não conseguem crer. Pessoas que perderam a razão de poder viver e que as promessas da palavra de Deus poderiam fazer com que elas voltassem a ter vida e vida em abundância. Porque as promessas de Deus, o cumprimento delas pode fazer com que as pessoas que estão vivendo em trevas, em sofrimento, em dor e angústia, que elas possam ter realmente vida e felicidade, que é isso que Deus tem para cada um de nós. Vamos orar para que isso seja uma realidade na nossa vida? Obrigado, Pai, por tuas promessas. Ajuda-nos a crer que essas promessas são para nós. E no momento em que tomarmos posse dessas promessas, ajuda-nos também a crer que essas promessas podem mudar a vida de outras pessoas que estão à nossa volta. E ajuda-nos a compartilhar essas mesmas promessas com elas. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?